Tagarelar é um podcast para a mulher falar, se ouvir e ser ouvida. Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Tagarelar, um episódio hoje especial porque a gente traz de volta uma participante. Hoje a gente vai aqui ter uma conversa muito gostosa, eu e a Flávia Corrégio. Então eu vou logo mais chamar ela para ela se reapresentar por aqui, né? Para ela dar um oi mais formal aqui pra gente. Mas antes, assim, para começo de conversa, eu gosto de nos trazer aqui pro corpo, assim, né? Eu vim trazendo isso nessa nova temporada. Não sair tagarelando, como eu sempre faço. Então vamos tentar vir pro corpo, Flá. Então, eu vou nos convidar e também quem estiver nos ouvindo para nesse momento simplesmente assim sentir os pés aqui no chão. Para quem está sentado assim como nós, né, sentir o espaldar na cadeira, se for possível puxar aí um fiozinho para a coluna dar uma esticadinha aí, né, o topo da cabeça lá pro teto. Fazer uma respiração aí com mais presença. E nesse momento a gente não precisa mudar nada, né? Mudar a postura, respiração, mas se observar um pouquinho de como que a gente está agora, nesse momento. Dá uma mexidinha lá na cabeça, de um lado para o outro. Dá uma espreguiçada no corpo, dá uma crescida, uma chegada aqui nesse momento, né? Nesse presente. Percebe o que que o corpo tá pedindo, né? Daí eu senti que eu cruzei os dedinhos e senti uma vontade assim de mexer os meus punhos aqui, né? Uma vontade de dar uma mexidinha nesse corpo, assim, que tava aqui paradinha. E aí a gente chega, a gente aterriza, né? Falar de um outro lugar de fala aqui. Então eu quero muito te convidar para chegar aqui, falar com a gente aqui do nosso tagarelar pela segunda vez, saber quem é a Flávia que chega aqui hoje para cá, para nossa conversa. Bem-vinda de Sim, novo. obrigada, querida. Tô tão feliz de a gente poder ter essa conversa de um outro lugar agora, né? Mas também tão conectada ao que a gente falou da última vez. Bom, meu nome é Flávia Corrégio. Eu acho que o que resume de uma forma bem interessante assim, a minha vida e quem eu sou atualmente, que eu sou escritora, eu sou psicóloga e eu sou nômade. Então, isso é o que ancora a minha vida, né, nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, e é o que me ajuda a me entender no mundo, assim, né? Então, hoje eu estou em Americana, que é a minha cidade natal. Neste momento, eu estou aqui na casa do meu pai. Faz uma semana que eu voltei de uma viagem de um pouco mais de 2 meses por vários países, vivendo várias diferentes experiências, né? Então, esse navegar em diferentes culturas, diferentes realidades e também estar muito conectada, precisar estar, né, muito conectada ao meu corpo, porque é isso que me traz a possibilidade de uma segurança. Eu acho que eu percebo que são conhecimentos e práticas e exercícios que estão conectados com essas três questões, né? Ser escritora, ser psicóloga e ser uma mulher que habita diferentes lugares e de diferentes maneiras, assim. Então, acho que a nossa conversa hoje vai passar por esses pontos também, né? Sim, sim, bem-vinda. Que gostoso te ver de novo aqui, né? E desse outro Sim. lugar, falar. Então, uma coisa que eu queria muito trazer já para cá, assim, no início, é o começo da tua viagem, né? Dessa viagem de agora que tu fez, foi num congresso, né? O Congresso de Trauma. E eu queria te ouvir falar um pouco assim desse congresso, do que foi, para além da gente, da teoria, daquilo que a gente estuda no livro, né, em cursos, mas como foi estar ali diante de grandes nomes do trauma
mas como a Flávia, que tem a sua própria história, né, pessoal, seus próprios traumas aí, né, que te levaram provavelmente a estudar isso tudo, né? Como que foi Uhum. estar ali? Tenho muita vontade de saber, assim, agora de outro lugar, né? Sim. Bom, para começar, né, eu descobri sobre essa conferência no início do ano passado, né? Minto. Ah, gente, já parece que faz tanto tempo, né? Mas foi no início desse ano, agora, né? De 2024. Eu já estava, desde o final do ano passado, eu já estava muito interessada em, nesse ano, viver alguma experiência como essa, assim, para encontrar com os profissionais e as pessoas, né? Da área, para saber o que está sendo feito, o que as pessoas estão estudando, que, né? Ter essa atualização, assim. A temática de trauma já é uma temática que é do meu grande interesse já há um bom tempo. Então, é isso. Desde o final do ano passado, eu já estava me organizando para esse ano participar de alguma conferência, assim. E aí a possibilidade, né? Uma conferência que acontece em Boston todo ano, também de trauma, mas que é no primeiro semestre. E daí, nesse processo, eu descobri essa conferência, que é a maior sobre trauma e saúde mental da Europa, né? Então, que acontece em Oxford. E como era no segundo semestre, aí eu conseguia me organizar melhor, assim, para poder participar. E pelo que eu fui entendendo, né, da conferência, eu achei que era uma experiência bem interessante de ser vivida para além da temática, né? A forma como ela é divulgada, a forma como a cada ano trazem novidades e trazem atualizações, eu achei que era uma experiência, que seria uma experiência interessante, assim, de ser vivida. Então, no começo do ano eu decidi, fiz a inscrição, e acho que tem um ponto relevante a trazer aqui, né, Aline, que foi a minha preparação emocional para viver essa experiência. Porque, além, obviamente, da preparação financeira, para viver algo assim, que, né, tem seus custos. A Inglaterra não é um local barato, né? Ainda mais quando a gente entende a nossa realidade vindo do real, assim. Então, claro que precisa ter uma organização financeira, mas para além disso, acho que a preparação do corpo e a preparação emocional para viver, né, 3, 4 dias intensos falando sobre trauma e mexendo nas nossas próprias questões, assim, também é muito necessária, senão a gente não dá conta. Isso, isso foi uma coisa assim que eu sentia a importância, mas que chegando lá para mim ficou evidente, assim, porque além de entrar em contato com tantas, né, assim, técnicas, atualizações, porque enquanto a gente está ali assistindo as palestras, né, participando de workshops, a gente está se colocando o nosso corpo ali também a vivenciar tudo isso, né, trazendo à tona todas as nossas questões. Também tem um lugar muito específico que é sobre ser uma mulher latino-americana, né, assim, e se colocar num lugar como isso foi dito, né, em vários momentos, assim, com uma história colonizadora tão forte como a Inglaterra, né? Se colocar num lugar como Oxford, que tem esse peso intelectual, né? Então, a síndrome da impostora, Sim, assim, ela é convidada o tempo inteiro a nos diminuir, no sentido de o que você está fazendo aqui, né? Quem você pensa que você é para se colocar nesse lugar, para estar nessa situação, assim. Então, são pontos que não são óbvios logo de cara, mas quando a gente coloca o nosso corpo na experiência, a gente percebe como isso pode surgir, como isso surge, né, através enfim, questões no corpo mesmo, né, dores, incômodos, indisposições, e que vão sabotando muito, né, essa nossa possibilidade de efetivamente se mostrar, de ser vista, de não estar isso. ali só como um espectador, mas também estar ali como uma pessoa que está viva ali, né? Então, acho que esse ponto da preparação emocional antes, né, dessa consciência de já ir
colocando em prática algumas coisas na vida, né? Isso já foi muito importante, porque na minha concepção fez total diferença na minha possibilidade de estar nessa conferência e realmente participar dela, não só como alguém que estava recebendo, né, conhecimento, mas como alguém que também produz isso, né? Que também tem ali a própria vivência. Novamente, né, ser uma mulher latino-americana tem uma outra vivência, tem uma outra especificidade, e ali a maior parte das pessoas, né, eram tanto dos Estados Unidos, né, na América do Norte, quanto de outros países da Europa, então são realidades diferentes da nossa. E não entrar num lugar de se diminuir, ou de querer se esconder, ou de achar que não tem nada muito relevante a ser dito, é um esforço também, né? Então, essa presença do corpo e sustentar ser vista e não querer se esconder, sustentar estar ali presente, fazer contatos, né, se conectar com as pessoas, é, falar sobre tudo isso, né, considerando que, obviamente, é num outro idioma, né, tudo aconteceu ali em inglês, então é mais um desafio para a nossa existência, que não é em um lugar, né, comum. Eu Sim, acho que essa foi, né, a minha percepção. Então, eu tomei muitas atitudes ao longo dos meses, assim, de preparação, porque eu sabia que eu queria estar nesse lugar da melhor forma que eu poderia, né? Claro que a gente não controla tudo, mas a gente tem como identificar alguns pontos, assim. Então, esse foi o primeiro cuidado, para que eu realmente pudesse chegar em Oxford e me sentir merecedora de estar ali, né? Assim, não merecedora porque eu sou merecedora, porque todos nós somos, né? exato. Mas Sim. de estar naquele espaço, de ocupar aquele espaço com a minha história, com o meu corpo, com o meu intelecto e de não me diminuir, assim. Então, foram dias muito satisfatórios, assim, né? Eu estava com a Renata Magliocchi, então foi também uma de extrema importância, assim, porque é isso, né? Eu tenho viajado nos últimos 10 anos sozinha, né? Então, a grande maioria das viagens que eu faço e das aventuras, das descobertas, dos momentos que eu coloco o meu corpo a descobrir novas coisas, eu tenho feito sozinha, né? Então, ter a companhia da Renata e a gente, né, tá ali no mesmo quarto de hotel, vivendo esses dias, por mais que durante a conferência a gente se colocou em diferentes situações, né? Então a gente não passava o dia todo juntas, mas, né, a Eu gente tava junto. finalizava o dia juntas, a gente essa parceria, né, que a gente pôde viver durante esses dias e essa presença uma com a outra para depois elaborar tudo que a gente estava sentindo, como estava sendo, foi muito importante, assim. Então, foram dias muito vibrantes, sabe? Porque além de tudo, né, estar em contato tão próximo com profissionais que a gente já sabe que são assim a referência, né, na área de trauma. E mais que isso, conhecer tantas outras pessoas, tantos outros nomes, assim, que eu não fazia ideia, mas que eu tive a oportunidade de conhecer ali de uma forma muito direta, né? Às vezes tá conversando com uma pessoa que você não sabe nem quem é, a hora que você vai ver a imensidão do trabalho da pessoa, o que ela faz, você fala, meu, nossa, eu não acredito que eu tô aqui, né, tomando um chá com essa pessoa que eu jamais imaginei que eu conheceria, assim. Então, a eu acho também que a forma como eles organizam essa conferência, né, porque foi a única também que eu tive a oportunidade de viver nessa temática, mas, né, ao longo da vida profissional já estive em diferentes conferências, enfim, né, principalmente no Brasil, mas eu acho que a forma como tudo foi organizado, tanto do staff quanto os profissionais, né, que estavam ali dando as palestras e tudo mais, tudo parecia muito acolhedor, muito aconchegante. Existia uma preocupação de todo mundo para que as experiências fossem o mais convidativas possíveis para o corpo mesmo e para o intelecto, né, de cada um, para o emocional de cada um, para poder realmente estar ali, né? Então tinham muitos cuidados, assim, espaços que a gente podia ir
para descansar, né, e para ficar longe dos barulhos, assim, lugares que a gente podia se colocar e ali era um sinal, né, de que se a gente estivesse sentado naquele banquinho ali, a gente precisava de um apoio profissional, então tinham psicólogos voluntários que estavam sempre atentos, né, aquele lugar específico, então era um acolhimento específico. É, a conferência aconteceu em 3 pontos diferentes de Oxford, então a gente tinha que se deslocar de um lugar para o outro, né? Não é aquilo de chegar num espaço e passar o dia inteiro sentado no mesmo lugar, né? Então, assim, existia um convite ao movimento constante, porque dificilmente a gente passava muitas horas no mesmo lugar, né? Então, essa consciência e a forma como os profissionais, inclusive, se colocavam em todas as palestras e workshops que eu participei, todos esses profissionais, em algum nível, falaram sobre a própria vida, sobre os próprios traumas, né? Trouxeram informações, assim, íntimas, né? Em alguma medida, sobre como eles atravessam essas situações. O que eu achei, assim, de uma novidade, para ser mais sincera, né? Porque geralmente quando a gente se coloca nesses lugares de, do saber, né? Existe um certo distanciamento entre quem tem o conhecimento e quem está ali para aprender, e um lugar de se colocar meio num pedestal, né? Que eu vi muito pouco, assim, né? E a maioria estava ali trazendo também os próprios desafios, né? Dizendo que, olha, eu trabalho com isso há décadas e ainda tenho questões, né? Então não tem exatamente uma linha de chegada quando a gente fala sobre trauma. Né? Tem um constante movimento e um constante sanar, mas ao mesmo tempo descobrir coisas novas, que você vê grandes nomes né, da área de trauma expressarem ali para milhares de pessoas, né? Porque ali tinham mais de 1.200 pessoas, mas também estava acontecendo de forma online, né? Então, nem sei quantas milhares de pessoas estavam também acompanhando online. Falarem tanto sobre a própria vida, né? E colocarem a teoria em contato com essa prática, com o que é efetivamente viver isso, fez toda a diferença, sabe? Eu acho que isso ajuda a uma aproximação, isso ajuda a um certo nivelamento dessa ideia de quem está ali para ensinar e quem está ali para aprender, porque todos estávamos ali, né, para aprender, inclusive quem estava no palco. E então foi, na minha sensação, assim, foi muito convidativo, sabe? Eu me senti muito pertencente àquele espaço, assim, a forma como as pessoas interagiam, a forma como, né, era fácil de conversar, assim, com pessoas de diferentes realidades, né? Então, eu achei era bem diverso, assim, sabe? Considerando aonde estava acontecendo e uma realidade europeia, né? E que também não é fácil chegar neste lugar, não é barato e tudo mais, considerando todos Uhum. esses recortes, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes realidades, de diferentes culturas, de diferentes religiões, né? Então, isso traz, eu acho que um corpo muito diferente para o lugar de aprendizagem, né, e como a gente também se coloca no mundo. Então, isso é uma grande síntese assim, do que foram esses dias lá. Se é que é possível, né, Flá? Se é que é possível. Sim. E, claro, tem muita coisa desse congresso, assim, que eu, né, acompanhei vocês mais de perto ali. Mas Uhum. uma coisa que assim, me lembro eu fiquei muito curiosa de querer saber, porque eu gostei muito, vocês trouxeram mais de uma vez essa questão de que eles estavam ali, os que estavam no palco, né? E também a forma como vocês foram recebidas, me lembro que tu falou de música até, né? Que Uhum. tinha música e isso foi muito, muito importante, assim, mas me tira um pouco daquele lugar também de eu achar, assim, porque por mais que a gente estude, não sei, em mim ainda existe aquele lugar meio esperançoso de tipo de cura. E eu acho que ter Uhum. ouvido vocês que estiveram ali na frente dessas pessoas que estão ali no palco, inclusive dizendo, olha, é assim que eu venho atravessando o meu próprio trauma, sabe?
Achei isso muito legal, assim, por também eu me debruço nesse tema, mas muito voltada para a questão do corpo, fico muito interessada o que Uhum. tem de novo no front, né? Eu quero Sim. saber, me interessa muito, assim. E eu me lembro que uma coisa que eu até anotei que eu ia te perguntar, se lá vocês tiveram alguma das salas temáticas, enfim, voltado para o luto, né? Que eu acho que é muito tema que a gente vai andar por aqui em função do teu livro, né? Então eu Uhum. queria saber, assim, do luto, assim, se tu teve algum conteúdo, assim, trouxe algo dessa conferência. Muito, mas não de uma forma especificamente o luto diretamente, porque o luto ele atravessa todas as questões relacionadas a trauma, assim, né? Então, a, por exemplo, né, o primeiro dia é um dia só de imersão, então você escolhe ali o profissional que você quer ouvir e vai ser esse profissional o dia todo, né? E eu escolhi a imersão da Linda Tai, que é uma profissional que fala muito sobre trauma transgeracional, então ela traz, a chamada, né, desse dia era cuidando, né, curando o legado de experiências traumáticas, né, transgeracionais, assim. E o que ela fala muito sobre esse processo de cuidado com isso que nos acompanha às gerações é justamente o luto como um caminho, como uma possibilidade de reconexão com o que foi perdido, né? Porque o que começa a gerar, né, essas dores, as ausências, a necessidade de sobreviver a uma determinada situação geralmente é atravessado por algum luto. Ou uma pessoa que morreu, ou a necessidade de sair de um lugar e ir morar em outro, porque aquele lugar já não é seguro, por qualquer razão que seja. Então, a gente sempre vai passar por isso. Então, claro que tinham questões relacionadas a luto, mas estavam em todos os lugares. Né? A nossa habilidade de fazer isso, a nossa possibilidade de sim lutar também, porque quando a gente está em modo sobrevivência, a gente não consegue acessar esse processo do luto. A gente só precisa sobreviver àquela circunstância, né? Então, essa essa disposição de testemunhar o luto de alguém ou de ter o próprio luto sendo testemunhado por outras pessoas, né, que é quando a gente traz isso à tona, que é quando a gente demonstra, né, efetivamente, eu estou sofrendo por conta disso, ou eu reconheço que esse acontecimento gerou essa situação na minha vida, né, quando a gente não fica só naquele lugar, tipo, ah, não, isso aqui aconteceu, mas tô bem, Uhum, nem foi tão assim, nem foi tão relevante. Estou aqui, estou viva, né? Sim, que bom, né? Que está viva, assim, mas não reconhecer o impacto, né? E o que esse impacto gerou é um lugar que desconecta também do corpo, porque o corpo sentiu. Então, é isso, assim, o luto estava em todos os lugares. Né? E sempre vem à tona, na verdade, em diferentes temáticas que a gente olha para o trauma, sabe? Então, esse foi o meu interesse, né? Porque luto é o meu lugar de interesse em estudo, assim, e também em prática da vida, porque é o meu próprio lugar de não só de sobrevivência, mas de construir uma vida que seja significativa, né? E que não seja só ficar nadando, nadando, nadando e sentir que nunca chega em lugar nenhum. Mas eu acho que quanto mais eu vivo essa experiência de luto, e o livro teve um impacto muito significativo nisso, e imagino, né, que vai ter muito mais, assim, é a gente ampliar essa ideia do que é o luto, a gente ampliar a consciência de como ele existe na nossa vida e de como a gente continua navegando com essa presença, né? Que não dá para ser colocada numa caixa. Ah, não, eu só falo sobre isso na minha terapia, eu uhum, só falo sobre isso em tal circunstância, ou naquele momento do ano que é aniversário daquela pessoa que faleceu, ou que é o momento que marca aquela experiência traumática, né? Que gerou esse luto. Então, essa tentar compartimentar isso, colocar só em lugares específicos, eu acho que
faz parte do processo, claro, né? Principalmente nos primeiros anos que a gente lida com isso, mas depois de um tempo, isso é muito maior, né? Isso diz sobre muitas outras coisas. A gente vai percebendo na subjetividade da vida que aquilo se manifesta, né? Então, eu acho que eu já vivo essa experiência há 11 anos, né? E eu acho que, claro, o fato de eu ser psicóloga, o fato de eu ter não só vivido isso na minha vida íntima, mas também realocado toda essa experiência para a minha vida profissional, o que me deu a possibilidade de acompanhar muitas outras pessoas, né, que viviam isso, que ainda vivem e tudo mais, vai me mostrando que esse luto, ele, com o passar do tempo, se a gente permite trabalhá-lo, né, e ser testemunha mesmo dessa situação, ele vai se dissolvendo, mas ele não vai embora, né? Ah, Ele se dissolve de uma forma às vezes mais sutil, não é uma coisa que fica ali um peso constante, dolorido, né? Eu acho que isso que você falou, né? A nossa vontade de uma sensação de cura, uhum, não sei, mas quando me vem a palavra cura em mente, né? Me parece um lugar assim concluído. aham, Fechou, isso aqui não existe mais, eu não preciso mais pensar nisso, eu não preciso mais me ocupar disso. uhum. E eu não tenho. Enquanto a gente estiver Não vivo, existe a né? possibilidade. Não tem como a gente não se ocupar disso, porque isso é o que nos diz que estamos vivos, né? A falta que a gente sente de alguém, a falta que a gente sente de uma experiência específica da vida, de um lugar específico, né? Foi muito do meu interesse durante essa conferência saber mais sobre questões relacionadas a refugiados, a imigrantes, enfim, porque eu acho que esse é um assunto que é muito necessário agora e vai continuar sendo cada vez mais, né? E a gente não diz aqui só de refugiados de questões políticas, mas Sim, refugiados climáticos, sim, né? Também. Então, assim, a gente olhando para o futuro que já se mostra e que sim. já se coloca na nossa realidade, quando a gente não tenta só tampar o sol com a peneira, né? Essa necessidade de se deslocar de espaços que são completamente familiares para nós, né? Nasci, cresci, vivi aqui, eu quero, né, ver isso. Não vai ser mais um lugar possível de escolha da forma como era antigamente. Claro, né? Considerando que também houveram diferentes situações aí que obrigaram pessoas a se deslocarem, que essas pessoas foram também retiradas de seus lugares de origem, né? Mas eu acho que pelo que a gente vem vivenciando, principalmente também pelas questões climáticas, né? A gente precisa ter mais mobilidade no que a gente reconhece como casa, como familiar, como um lugar possível de existir de forma segura, né? Então, foi o meu maior interesse durante essa conferência estar em todas as palestras e workshops que traziam essa temática, porque ao meu ver, né, é um lugar de essa disponibilidade de se moldar a diferentes circunstâncias e continuar vivendo, né, não só sobrevivendo, mas conseguir construir uma vida que seja boa de ser vivida. Assim, então, por isso que eu falo que a questão de ser nômade, né, até hoje em dia fala muito sobre esse meu ponto, porque eu me coloco, obviamente, por um lugar de escolha. Eu não estou sendo obrigada a isso, não é porque me Exato. falta condições de ficar em um lugar, então isso é completamente diferente, né? Na minha disposição de viver diferentes situações, mas ainda assim é a minha forma de exercitar conscientemente, intencionalmente, como eu me reconheço em diferentes circunstâncias, como eu me reconheço em diferentes idiomas, como eu me ancoro no meu corpo também, né? Porque quando a gente está em um lugar por muito tempo, a gente se envolve ali naquele lugar de tal maneira, né, que você já sabe onde você gosta de ir comprar as coisas de mercado, você sabe quando você vai no mercado, onde está cada coisa, você sabe o que que você gosta, você sabe, né, você gosta de
sei lá, frequentar um lugar específico, se você tem alguma religião, você gosta de frequentar esse lugar específico. Então, isso vai entrando tanto num lugar automático e uma consciência de vida que, em muitos momentos, nos distancia também da nossa própria inteireza, né? Assim, Sim, isso fica muito conectado só a outras situações que, infelizmente, não são do nosso controle, sabe? Então, a perda dessas possibilidades de estar nesses lugares, por qualquer razão que seja, ela é muito mais profunda e difícil de ser elaborada se a gente não se coloca em outros momentos, assim, na disponibilidade de, ó, tô bem aqui, tô saudável, as coisas estão bem, vamos ver como eu me sinto se eu não vou nesse lugar toda vez, né? Se em vez de ir nesse mercado que eu sempre vou, eu escolho ir no outro mercado lá do outro lado da cidade, só pela experiência de viver uma coisa diferente, sabe? Eu acho que, claro que eu faço isso de diferentes maneiras, estando em outros lugares, porque na minha vida hoje em dia isso cabe, né? Na realidade que eu tenho isso cabe, mas isso vai me ensinando muito, Aline, sobre esse contato com o corpo, né? Sobre como eu presto atenção no meu corpo, como eu respeito o meu corpo. Quando eu entendo que eu preciso descansar, porque eu já fiz muitos movimentos ou porque coisas estão sendo difíceis de serem elaboradas emocionalmente, meu corpo está pedindo que eu reduza, né, o meu tempo de exposição a determinadas circunstâncias, ou, né, essa disponibilidade de estar fazendo um monte de coisa, de estar encontrando um monte de gente, de muito, né? E mais, e mais, e mais. E eu me permito descansar, me permito reduzir, eu me permito não estar em todos os lugares, não participar de tudo, não saber tudo que está acontecendo. Isso vai me possibilitando uma qualidade de vida e de saúde que hoje eu já consigo ter esse parâmetro, né? Porque isso já fazem 4 anos que eu estou nessa vida de estar em diferentes lugares, de manter uma rotina de trabalho, de manter uma rotina de produção da vida também, né? Mas não só, né? E isso tem me ajudado muito a manter uma estabilidade física, né? De não ficar doente. Então, assim, eu não lembro a última vez que eu tive. Acho que a última vez que eu tive febre foi quando eu tomei a primeira dose da vacina do sim, da Covid. Covid. E foi a reação do corpo, né? Assim, mas foi a única vez, assim. Eu não fico de cama, eu não fico dias, né? Ali. Eu nem lembro a última vez que eu tomei remédio, sabe? Então, Nossa, assim, para uma realidade tão inconstante, né? Assim, de estar em diferentes condições, de estar exposta, né? De estar viajando, pegando ônibus, pegando avião, pegando em lugares de muita exposição e em todas essas vezes em contato com pessoas que estavam adoecidas também e não adoecer. nossa. A única coisa que eu consigo, né, quando eu paro para refletir sobre isso, para prestar atenção no que está acontecendo, é esse contato com o meu corpo que tem me permitido, e claro, né, eu organizar minha vida de uma forma que eu possa viver isso desse jeito, porque eu tive que abrir mão de muitas coisas, né, para poder ter essa flexibilidade na vida também, mas que hoje em dia isso me faz sentido majoritariamente pela qualidade de vida que eu tenho por não ficar doente com frequência, por ter essa possibilidade de usar a expressão também, né? De falar sobre as coisas que eu sinto. Eu, eu criei muito esses espaços, não só na minha própria terapia, né? Mas nas relações que eu tenho, nas relações, nas amizades, na minha família. Eu uso muito a minha expressão, né? Claro, de uma forma a não machucar o outro, né? Necessariamente, assim, mas de dizer aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu preciso, de pedir efetivamente o que eu tô precisando, às vezes até nível emocional, né? Olha, agora eu preciso desse apoio aqui, agora isso aqui, o que é dificílimo, né? Estamos aí para aprender também a fazer isso, né? E eu acho que o processo de escrita do livro
ele me chamou muito a atenção para isso, né? Essa expressão, principalmente, e isso, no meu ver, ao meu ver, né, hoje em dia, estar associado a uma promoção de saúde é de um lugar que, assim, quanto mais eu vou me envolvendo com isso, mais as comprovações científicas vão surgindo, né? Porque aí a gente vai descobrindo um novo universo, a gente vai entendendo isso, e vão surgindo realmente essas comprovações, não só empíricas, né? Mas também teóricas e tudo mais, que isso foi, como o meu livro ele aborda muito a realidade de mulheres, né? Esse é o foco, eu percebo que o silenciamento, que acaba sendo para onde, né, somos direcionadas, assim, e por diversas razões, tanto por, não quero saber disso, você não sabe o que você está falando, isso não importa, ou você é emocional demais, ou você não tem que reclamar, todas as negativas, né, que vão nos silenciando e vão nos embotando na nossa própria experiência de dor ou de desconforto e tudo mais, isso inevitavelmente gera um, né, um sintoma no corpo, né? Isso inevitavelmente gera uma patologia. Assim, então, fazer retomar, né, um tanto aí da história de vida da minha mãe, escrever sobre as minhas próprias questões, me expor da forma como eu tive que me expor, né, para poder falar sobre tudo isso, e também convidar outras mulheres para que elas falassem da própria experiência e também convocando a mãe de cada uma, né? Porque as perguntas que eu fiz para essas mulheres que eu entrevistei também passava por esse lugar da mãe dessas mulheres. É muita mulher, são muitas mulheres que foram chamadas para, de alguma forma, se expressarem durante esse processo da escrita do livro, e que eu venho sentindo às vezes é até físico, assim, essa vibração do tamanho que é isso, sabe? De quanto isso nos libera, assim, de quanto isso cria possibilidades. E eu acho que quando a gente fala de experiências traumáticas, é extremamente importante que no caminho de cuidado com isso, a gente sinta que existam possibilidades. Existem, né? Possibilidades, assim. Que a gente sinta que é possível, porque o trauma, às vezes, ele nos. Às vezes não, né? Ele nos desconecta do corpo e ele nos desconecta da realidade que está sendo vivida para nos proteger, né? Também, assim, né? Essa experiência traumática, né? Como a gente lida com isso. Geralmente a gente se desconecta do que está acontecendo para poder sobreviver àquilo. E a expressão, né? O contar a própria história, o falar sobre essas questões em um espaço seguro é um convite para voltar para o corpo e para voltar a entender que existem possibilidades de cuidado com essa questão, né? Porque às vezes já passaram anos daquela experiência. A condição, né, o contexto já é outro, a realidade já é outra. Então, ter eu falo, né, fazer essa atualização da própria experiência e poder olhar ao lado e falar, verdade, né? Não é mais o mesmo lugar. Eu não sou a mesma. Não é a situação que me fez me desconectar do meu corpo aqui para me proteger daquilo que estava acontecendo, ela já não existe da mesma maneira. Ou, né, eu tenho novos recursos, eu tenho novas pessoas, eu tenho um novo lugar. Então, a construção de novas possibilidades, ela é um caminho que nos ajuda a ir remodelando a nossa ideia do que é possível, né? Ou não, assim. Então, eu acho que isso foi uma experiência também que aconteceu muito durante essa viagem, porque em vários momentos eu fiquei hospedada na casa de diferentes mulheres, né? Então, assim, todos os lugares onde eu fiquei hospedada, que não era, né, um hotel ou algo assim, que eu tinha contato efetivamente com pessoas, e aí, né, foram brasileiras, foram francesas, foram belgas, enfim, teve de diferentes nacionalidades, né? Mulheres de diferentes nacionalidades, de diferentes idades que eu consegui ter tempo de troca, né? Ter tempo para conversar, para
aquelas coisas do dia a dia, né? Ah, a gente toma um café da manhã aqui juntas e a gente conversa da vida e depois vai cada uma fazer o que precisa fazer. Então, mas essa possibilidade de existir com outras mulheres numa rotina por alguns dias, né? E a gente conseguir ainda, né, viver a vida que precisa ser vivida, mas ter esse lugar de, ai, vamos sentar e tomar esse café aqui e conversar um Isso. pouco, né? Vamos fazer uma refeição aqui, vamos cozinhar e a gente vai conversar. Gente, você não tem ideia do que eu já tô sabendo de transformação, assim, na vida dessas mulheres que tiveram simplesmente a oportunidade de falar um pouco sobre elas, de ter alguém que estava interessado em escutar, ter alguém que Interessada em também escutar. é, que faz pergunta, que quer saber, sabe? Que quando a pessoa traz uma informação, não fica ali naquilo só, né? Mas Uhum, eu sou curiosa, assim, também, né? Principalmente sobre a vida de outras mulheres, porque isso sempre me nutre de um lugar de novidade. Porque isso sempre me apresenta uma nova possibilidade. Tipo, nossa, eu não tinha pensado nisso ainda, não tinha, né? Eu não vivi isso ainda, então não tinha nem como considerar que essa era uma preocupação ou que essa era uma questão, né? Então, eu percebo que esse lugar de interesse, quando a gente convida o outro a falar mais sobre si, e não e nesse lugar de curiosidade, não de julgamento, né? Tipo, falou, não, você está falando de uma vida, de uma realidade que eu não tenho a uhum. mínima noção do que é, então não tem como te falar, ah, mas isso aqui tá errado. Ah, mas você não devia fazer desse jeito. Ah, mas também, olha que ingênuo que você foi nessa situação. Nossa! Convidar o outro a falar sobre a própria vida. E mulheres, né? Que às vezes são tão silenciadas a nível de qualificação do que tem a dizer, né? Eu acho que a gente Sim, fala muito, a gente tem, obviamente, oportunidades de falar diferente dos homens, por exemplo, né? Que também tem outras limitações, assim, a nível de diálogos mais profundos, né? Mas quando a gente traz algo, né, que é importante para nós, que tem valor para nós, e o espaço que está recebendo aquilo, né, as pessoas que estão recebendo desqualificam a nossa vivência, desqualificam a nossa emoção, desqualificam a forma como a gente deu conta de lidar com aquilo naquele momento, isso vai minando tanto a nossa confiança, né, que a gente vai se sentindo cada vez mais incapaz de lidar com a vida como ela é. Então, só de perceber que o fato de eu estar interessada em saber da vida dessas mulheres, assim, não porque eu queria saber da fofoca, mas porque eu estava interessada em saber como elas fazem a vida acontecer, né? Trouxe a oportunidade de que elas refletissem sobre o que estavam fazendo, de que elas pensassem em novas coisas, de que elas tomassem outras decisões na vida. Foram, né, claro, experiências muito diretas e específicas, mas que eu já estou colhendo esses frutos assim, né? Que para mim é um fruto de admirar essas mulheres tomando decisões importantes nas próprias vidas, que fazem com que elas estejam felizes e assim, com vontade de viver. Isso para mim é o isso. fruto maior, né? Então, essa disposição de ir ao encontro do outro, de permanecer, de ser curiosa ao ouvir o que o outro tem a dizer, e depois reconhecer que, às vezes, uma conversa, né, foi o que deu aquele estalo, assim, e falou, nossa, tem mais possibilidade, né? Tem Isso. caminho, tem por onde, então eu vou fazer isso acontecer. E isso para mim, é o ápice, sabe, da satisfação. Muito. E parece assim, né, Flá, te ouvindo, que muitas vezes essas mulheres, e, enfim, essas pessoas, tipo, a gente tem uma ideia, né, de que, bom, preciso de terapia, sei lá, enfim, cada pessoa, né, medicamento, tratamentos, enfim, mas o quanto, olha a transformação que há na escuta, na gente ser ouvido, e eu acho que isso muitos dos autores que a gente acompanha, eles falam disso, né? Uhum. De ser ouvido de verdade, assim, né? O quanto a pessoa tá ali presente, assim, e tu tava lá levando essa presença para pessoas que muitas vezes não tem isso mesmo na rotina, nos amigos, nas Uhum. suas rodas, assim, né?
Acho que isso é muito, muito curativo, assim. Daí entra num lugar de curativo, sabe? Das relações, assim. Me parece, assim, Sim. sabe? E isso, eu acho que eu prefiro tratar isso como um lugar de cuidado e não de cura, porque eu É, acho que o sei. cuidado a gente, é isso, não, o cuidado a gente reconhece que sempre vai precisar existir. Né? Isso, E isso. esse cuidado ele vai se transformando também, porque o que talvez eu precise hoje de cuidado para lidar com uma dor e com o desconforto que eu tenho, não vai ser o mesmo tipo de cuidado para lidar com isso daqui 15 dias, daqui 6 meses, daqui Uhum. 1 ano, né? Porque aquele cuidado se estanca ali, legal, foi suficiente, mas precisa de uma nova dimensão desse cuidado, né? Então, eu acho que a terapia, né, as medicações, tratamentos específicos, né, que falam sobre saúde mental, eles são, sim, muito importantes e relevantes, mas a gente também precisa, ao mesmo tempo, estar cultivando, estar nutrindo a nossa comunidade, né? Quem são as pessoas que convivem com a gente? Então, assim, se deslocar da sua própria realidade, às vezes, para uma vez por semana fazer uma terapia, ou ir no psiquiatra atualizar a medicação, ou tá ali, tudo isso vai dando um pouco mais de respiro e de recurso para que você consiga se conectar com a tua vida. Então, é muito importante que a partir do momento que essas situações que às vezes estão extremas, né? Porque a gente espera o negócio explodir para realmente conseguir fazer alguma coisa, mas a partir do momento que tem um pouco mais de disponibilidade de conexão com o outro, esse investimento de energia, de tempo, de disposição para o encontro com a nossa comunidade, né? E aí o que eu digo de comunidade, assim, pessoas com quem você se sente segura, Claro. pessoas com quem você pode existir da forma mais autêntica possível, porque esse é um outro caminho de cuidado, né, com experiências traumáticas que geralmente nos distanciam da possibilidade de sermos nós mesmos, né? Porque existe uma ideia de insegurança a partir de, mas se eu falo isso aqui que eu penso nesse lugar, eu posso ser mal vista, ou às vezes até coisas mais graves, né? Como eu posso ser atacada, eu posso, enfim, minha vida pode ser ameaçada de alguma forma se eu me expressar desse jeito, ou se eu demonstrar que, sei lá, eu gosto de me vestir desse jeito, que eu gosto de frequentar esses lugares, que eu gosto de ouvir essas músicas, né? Então, você construir, né? Reconhecer quem são as pessoas onde você pode ser autêntica, onde você pode mostrar suas falhas, os seus dias ruins, e ainda assim essas pessoas te acolhem. Eu acho que essa é a noção de comunidade, né? Que precisa da nossa intenção e do nosso investimento de energia e de presença, porque são esses os espaços que nos ajudam a ampliar a nossa noção de bem-estar e de cuidado e dessa cura, né? Que é sempre muito, que está sempre em movimento, né? Então, a minha disposição e o meu desejo de ir ao encontro de pessoas e de, às vezes, poder, né, é isso, tá no dia a dia dessas pessoas, mesmo que sejam por poucos dias, e depois eu não vou ver essas pessoas, às vezes, por anos, né? Não é sobre o tempo que a gente fica toda hora se encontrando, mas é sobre a disponibilidade de estar ali e de plantar algumas coisinhas, né? Que às vezes a gente não precisa ficar toda hora checando se está tudo bem. A gente pode só confiar de que aquele plantio foi bem feito e que para aquele momento foi o suficiente, mas existe uma intenção, né? De estar ali. E eu acho que isso, a nossa construção de comunidade, e isso também, né? Todas as questões relacionadas a trauma trazem muito isso como um recurso, porque a gente se sente disposto a continuar. Eu acho que assim, a vida, como ela tem se mostrado e cada vez mais, tem inúmeros desafios, tem inúmeras questões que nos deixam desesperançosos, que nos deixam, né, sentindo que o que que vai ser, se vai ter futuro e tudo mais. E é um encontro, sabe? É essa possibilidade de se conectar verdadeiramente, assim, né, coração com outra pessoa que nos
devolve a possibilidade de esperançar, que nos devolve a possibilidade de ter vontade de fazer com que as coisas aconteçam, né? Senão a gente entra num lugar de desistência da vida Nossa. que fica muito difícil de manter conexões, fica muito difícil de fazer algo diferente acontecer, porque parece que não adianta nada. Eu sou só mais uma, né? Eu sou aqui uma gotinha no oceano, o que que vai fazer de Sim. diferença, né? E eu lembro que isso, eu acho que no livro do Gabor que ele fala muito assim, no vermelhinho, né, que eu digo, que ele fala isso assim, que é muitas vezes esse isolamento, esse a gente se sentir tão isolados assim, é que dá uma sensação de tipo, cara, não tem o jeito, sabe? Tipo assim, Uhum. não tem o jeito, tipo assim. E eu gostei muito de te ouvir, né, falar, porque eu tô num momento de travessia, e eu considero, assim, que as travessias, elas são um luto, sabe? Sim, Porque, sim. e venho vivido isso no corpo, e eu já conversei contigo sobre, né, bom, então não vai mais, as relações não vão ser mais como eram, eu não vou participar de todos os aniversários que eu participava até esse ano. Ah, então as Uhum. pessoas, vai continuar, sabe? E te ouvir é esse alento, porque na verdade, o que na verdade tem acontecido aí contigo que eu tenho acompanhado, né? Tu veio passando por vários lugares, né? Tu morou em alguns Uhum. lugares já. E o quanto aquelas relações foram essa plantinha que tu cultivou ali, que tu comentou, né? Que estão ali quando tu Nossa, volta. sim, sim. Cada um do seu jeito, né? E a gente vai encontrando meios. Quando a gente se interessa efetivamente pelo outro, né? Isso não quer dizer que a gente tem que conversar todo mês, toda Uhum, semana, todo dia, né? Mas às vezes a gente passa realmente meses sem falar com aquela pessoa. Mas uhum, quando você. Às vezes, eu sou muito assim, eu não fico ligando para todo mundo, eu não tenho esse costume, né, de falar, tipo assim, nem com pessoas da minha família todo dia, não aham, tem, sim. Mas sempre que me vem a pessoa em mente, por qualquer razão que seja, eu escutei uma música, lembrei, eu passei num lugar, lembrei da pessoa, eu mando mensagem, né? Pô, não sei por que pensei em você aqui agora, queria saber como que você tá, que né? bonito. Como que estão as coisas, me manda notícia, me manda um áudio aí atualizando da vida, ou vamos fazer uma chamada de vídeo, né? Dependendo de como é a relação. Ou intencionalmente, vamos marcar, né? Eu me disponibilizo muito, assim, a me organizar ao longo do ano para estar presente em coisas específicas. É um aniversário X, então eu vou estar aí, né? Eu vou me organizar financeiramente, eu vou organizar meu tempo, eu vou abrir um espaço na minha agenda, com vontade de, sabe? Eu acho que quando a gente vai construindo essas relações, a gente sai de uma sensação de, primeiro, que está tudo garantido, né? Que porque a Sim, gente vê todo isso. dia ou porque a gente se vê todo final de semana, essa relação tá boa. Que não é necessariamente assim, né? Às vezes a gente só tá no automático ali acostumou que é assim, às vezes a gente nem quer ver aquela pessoa, sabe? Não por nada, mas pô, não tá afim, mas tem que ir, mas tem Uhum, que. Então, acho que o que eu venho percebendo, assim, nas minhas relações, né, que precisam dar conta da minha ausência em muitos momentos, porque eu não estou em todos os aniversários, eu não estou em todos os momentos importantes, mas geralmente, né, quando eu dou conta também, porque eu não dou conta de ser presente também em tudo, mas quando eu percebo, né, que quanto melhor eu estou fisicamente e emocionalmente, quanto mais eu cuido de mim, mais eu consigo estar atenta à realidade do outro e eu consigo mandar uma mensagem naquele dia importante, né? Igual, sei lá, uma amiga minha tinha uma apresentação importante na universidade e eu tava vendo ali no nosso grupo, e eu tava, meu, em outro país, fazendo outra coisa, mas lembrei, consegui lembrar naquele momento de falar, amiga, sei que hoje é um dia importante para você, né? Tô te mandando aqui boas energias, boa sorte, que dê tudo certo. 5 minutos, sabe? E exato, a gente exato. não se fala semanas. Então, assim, são coisas, às vezes, que a gente vai podendo fazer para se mostrar interessado na vida do outro, que não depende só da nossa presença física. E, por outro lado, quando a presença física acontece,
é de uma noção do outro de eu percebi o esforço que você fez. Eu percebi que Isso. você saiu lá daquele lugar para vir aqui. Eu percebi que você está aqui. Eu percebi que você não está lá no celular mexendo e, né, só Uhum. passando o tempo. Você está intencionalmente em presença, Isso. né? E como você falou, esse momento de travessia e agora os encontros que acontecem, né? Porque tem que acontecer, já não dá para ficar espaçando demais ou ficar Isso. deixando para depois, né? Existe uma urgência do encontro quando a gente decide que a gente está indo embora, quando a gente reconhece que a gente está indo embora, que eu acho que, na minha experiência, assim, fazer isso em vida e com saúde é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pelas nossas relações, porque a gente não vai estar sempre 100% disponível e presente para todo mundo, sabe? E é muito diferente fazer essas despedidas, fazer esses até logos, né? Quando a gente está indo para uma situação que a gente reconhece que vai ser melhor, quando a Uhum. gente está se sentindo saudável, quando a gente está, pô, vou tentar uma coisa nova, né? Vou para esse lugar novo, vou para esse novo trabalho, porque eu tô empolgada com isso, diferente de quando a vida te obriga a fazer uma mudança, porque você fica tipo, eu não quero sair daqui, não quero mudar, e aí vem uma lapada daquelas que, né, tipo, não quer, você vai ter que querer, né? Vai E ter que aí querer. vem uma demissão, e aí vem, né, enfim, das mais, a Divórcio. necessidade de divórcio, a necessidade de mudar de casa e ter que ir para uma outra cidade, a morte de alguém, né? Então, Claro. assim, essa obrigação que temos, que ao longo da vida, né, a gente vai tendo de diferentes maneiras, de lembrar que a gente não é eterno, que as nossas relações não são eternas, né, e que a gente não tem como ser 100% presente na vida de alguém, a não ser na nossa própria existência, e ainda assim já é muito difícil. A gente está aqui Exato. nesse corpo, vivendo tudo 100% do tempo, e a gente não está 100% conectado com o que a gente está vivendo, quem dirá na vida de outros, mas esse desconforto de reconhecer que a gente nem é tão importante assim, mas ao Isso! mesmo tempo a gente é importante, né? Então eu falo que a gente fica nessa dança que é muito importante entre reconhecer que nem somos tão importantes assim, não se levar tão a sério, não achar que, nossa, se você não estiver em um aniversário, acabou a amizade, acabou a relação, Isso! mas ao mesmo tempo se dá importância o suficiente de, por exemplo, né, reconhecer que pode ser que você esteja fazendo falta mesmo, né? E que Uhum. você pode mandar uma mensagem, que você pode ligar, que você pode mandar flores para aquela pessoa, né? Sei lá, assim, se mostrar presente intencionalmente e quando estiver presente, estar realmente ali. Né? Eu falo que eu venho aqui para a cidade da minha família de tempos em tempos, e às vezes eu fico um mês, às vezes eu fico menos, às vezes eu fico mais, mas enfim. Quando eu estou aqui, existem pessoas específicas, né, da minha família e amigas que eu tenho desde a infância, que eu faço questão. Eu piso na cidade, eu falo: olha, estou aqui até tal data, quero muito te ver, vamos tentar marcar alguma coisa. Topo idas ao mercado, topo café da manhã, topo assim, o que a gente conseguir encaixar na agenda, eu vou, né? Assim, hoje de manhã estava com uma das minhas tias-avós numa consulta de rotina no médico, porque ela também precisa de companhia, né, para estar. E Uhum. ela me ligou a semana passada: eu tenho consulta tal dia, você pode ir comigo? Posso. Então, assim, Legal. às vezes essa disposição, ela acaba sendo maior do que quem está aqui, vivendo, do lado, e não Claro. consegue, né, pela vida, pela rotina e tudo mais, se disponibilizar da mesma forma. Então, eu acho que é isso que vai mudando, é a qualidade do encontro, porque a gente sabe que vai acabar, sabe? Isso. Eu sei que eu não estarei aqui daqui mais, sei lá, acho que eu tenho mais 2, 3 semanas aqui. Aham. Então, enquanto eu estou aqui, eu estou onde eu estou, né? A prioridade é o que acontece onde eu estou, não é o que está acontecendo lá em outro país, não é o que está acontecendo em outras relações, porque quando eu chegar, né, daqui eu vou para Florianópolis. Quando eu chegar em Florianópolis, a prioridade do encontro vão ser as pessoas que estão lá. Então eu vou continuar, né, em conexão com quem é daqui, mas não é do mesmo jeito. Não. Aham. Então, assim, isso também ele tem me feito perceber que me ajuda muito a estar em contato com o meu corpo, porque eu preciso entender onde eu estou inserida,
Qual é o Isso. contexto de agora? O que que eu posso fazer aqui? O que que eu dou conta de fazer aqui? E quais são os espaços em diferentes lugares que eu mais me sinto acolhida e que eu mais me sinto segura, né? Porque eu vou afinando isso e eu vou dando prioridade para essas relações, porque o tempo é Isso. curto, né? O nosso tempo de vida ele é precioso. Se a gente fica achando muito que, não, tá, vou de novo nesse lugar que eu não queria ir, nem gosto dessa pessoa, mas é uma convenção social que fica toda hora acontecendo. Claro que a gente não, a gente precisa fazer isso de tempos em tempos, determinadas situações, né? Mas às vezes a gente fica tanto num lugar de tentar agradar o outro, porque a gente acha que a gente tem que fazer aquilo o tempo todo para caber em situações que a gente se distancia de nós, Da a gente? gente se distancia do nosso desejo, a gente se distancia da nossa saúde em prol de manter uma ideia de pertencimento que é vazia. Não é pertencer, não é realmente ocupar um lugar que você sente que você está genuinamente ocupando. Porque se você precisa disfarçar demais, né? Não posso falar isso, não posso ser desse jeito, não posso vestir o que eu gosto, não posso ouvir a música que eu gosto, porque se eu falar isso aqui de diferente nesse lugar, eu vou ser mal vista ou eu vou ser um problema. Por que continuar investindo nisso, sabe? Assim, e construindo outros lugares possíveis e tentando mudar de trabalho, e tentando mudar as relações, e tentando sair, às vezes, daquele relacionamento que já tá falidaço, assim, mas, ai, não, mas não quero ficar sozinha. Poxa, né? Tem tanta gente no mundo, assim, não só a nível de afetos e romance, mas quanto mais a gente amplia a nossa consciência de amor na vida, né? Dos nossos amigos, da nossa família, das pessoas que realmente nos fazem com que a gente reconheça a nossa importância, né? O nosso valor de estar vivo, assim, por que que a gente se dedica a levantar da cama e fazer o que a gente tem que fazer? Por que que a gente se dedica a exercitar o nosso corpo? Por que a gente se dedica a se alimentar bem? Porque a gente se dedica a existir de uma forma que a gente crie um hoje bom, né? E um futuro mais convidativo, né? Assim, Exato. a gente precisa desses movimentos, eu acho. Sim, Flá. E tu sabe que tu falando isso me deu muito assim uma vontade de te perguntar e trazer um gancho que tem tudo a ver assim, né, com o que tu tá falando, que tu trouxe, que antes lá de ir pro congresso, né, essa metade do ano antes de tu ir para lá, né, Uhum, tu intensificou os cuidados contigo, né? E isso, uhum, facilitou a tua chegada lá, né? Então, eu queria, se tu puder compartilhar aqui comigo, com quem estiver ouvindo, o que que foi para ti, o que que foram para ti esses cuidados, né? E que tu acha que enfim, né, que te ancorou melhor a presença estando lá, assim, né? uhum. Olha, além do básico, né, que é estar me exercitando, né, assim, ter uma rotina de movimento do corpo, que é muito importante, tá fortalecendo o corpo para isso, né, de buscar fazer melhores escolhas. Eu não sou a pessoa super, né, não sou das dietas, não sou, né, gosto de tomar meu vinho, etc. Então, assim, mas saber o que o corpo precisa afinando essa percepção do corpo, né? Eu acho que esse é um dos pontos, assim, tipo, o que eu preciso hoje, mas também de tomar decisões difíceis que vão desagradar outras pessoas, que não nem sempre vão ser confortáveis de serem vividas, né? Então, nesses meses eu consolidei a minha decisão de parar de atender na Sim. clínica, né? Eu atendia como psicóloga clínica, já faziam quase 4 anos. Então, uma das decisões difíceis que eu precisei tomar e bancar e sustentar, né, assim, o desconforto de todo mundo, porque eu já estava com a agenda fechada já fazia tempo, então eu já tinha essa e assim, as coisas estavam indo bem, né? Eu não tinha por que necessariamente encerrar esses atendimentos, assim, não estava ruim.
né? Muito pelo contrário. Mas pela visão que eu tenho da minha própria vida, pelas coisas que eu intenciono para o futuro, pelos desafios, inclusive, que eu sei que eu vou precisar passar, eu entendi que era a melhor decisão fazer isso com tempo, né? Porque eu tive 7 meses de processo de cuidar desse encerramento da clínica, né? De preparar essas pessoas para esse fim, para esse luto, né? De não ter mais essa psicóloga específica. Então, foi um processo que me colocou muito nesse lugar de como é tomar e sustentar o desconforto alheio com a minha ausência, né? De demonstrar para o outro que, cara, é uma delícia sentir que você é necessária, né? Sentir que você é importante, que você traz aí uma diferença na vida do outro, principalmente quando a gente fala de bem-estar e tudo mais. Ótimo, mas também tem um lado que, na minha experiência de vida, assim, eu preciso que as pessoas com quem eu me importo, com quem eu quero ver, né, construindo a própria vida e o próprio caminho, que elas saibam também lidar com a minha ausência física, às vezes, né? Porque novamente, eu não sei quanto tempo eu estarei disponível ou saudável para isso, assim. Então, essas decisões de... Teve um tempo, né? Nesse processo eu também tirei uma semana de férias e fui viajar sozinha para um lugar que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha contato necessariamente com ninguém. Fui ficar com a minha própria existência ali, né? Durante uma semana, lidando com todos esses pensamentos, né? Todos esses questionamentos, tipo, que doida, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô abrindo mão de um trabalho que já tá super, né? Tá bom, tá funcionando. Eu tenho uma independência financeira, né? Foi o melhor trabalho que eu já tive, assim. Mas eu acho que a vida ela vai trazendo alguns sinais pra gente que começam com sussurros, né? Aham. Um sussurro aqui é uma coisa, ó, é uma coisa que vem, aí você sente, e fala. E se a gente não coloca esses sussurros em prática, eles vão aumentando o volume e a intensidade que eles aparecem, Sim. né? E aí deixa de ser um sussurro, começa já a ser uma voz mais, né, que fica difícil de não escutar. E de repente, se a gente não vai respeitando isso que está ali sendo colocado, vira grito, né? Vira aquele negócio que não para de atormentar, assim. Então, eu tenho tentado, nos campos da vida que eu dou conta, de dar a devida atenção ao sussurro, sabe? Assim, então, eu já tô sentindo que isso aqui tá chegando, eu já tô sentindo que isso tá me anunciando que eu vou precisar de uma disponibilidade de tempo diferente para fazer essa outra coisa, né? E o livro mesmo estava muito associado a isso. Eu vou precisar, porque, né, no livro, a forma como eu escrevo e como eu trago esses assuntos, quando eu falo sobre as minhas próprias questões de trauma, é um lugar que me assusta. Uma parte de mim quer muito que todo mundo leia, né, que isso chegue Aham. logo, que isso, né, venha aí pro mundo. Uma outra parte tá assim, meu, como assim? Eu tô Gente que nua. não, tem gente que eu nem conheço que vai ler isso, sabe? Assim, tem Exato. gente que eu conheço que vai ler isso. Então, assim, é um conflito interno entre eu sei que isso é importante, senão eu não teria escrito isso. O processo de escrever me salvou de novo, de novo, de novo. Né? Então, eu tenho uma consciência, assim, o meu eu maior, né? Vamos dizer assim, esse lugar menos enfim, calacrado com a vida, né? Assim, é isso, tem que fazer isso, tem que ter coragem para fazer isso. A minha criança, ela tá assim, lascou, não sei se vai dar, não vai ser legal, entendeu? Então, assim, cuidar de toda essa emoção que é se expor dessa forma, porque eu não crio um personagem, né? Ali é a minha vida, ali Tu. é a forma como eu senti as coisas, como eu reconheço as coisas, e me colocar tão à disposição do julgamento alheio,
sendo uma pessoa que sempre foi muito direcionada, né, e criada para agradar, para ser fácil, para ser tranquila, para ser, né, calma, generosa, amorosa. Então, Não assim, dá trabalho. é, não dá trabalho, entendeu? E de repente eu boto no colo aí, resgatando histórias que foram silenciadas, né? Falando sobre temáticas que são desconfortáveis, então não tem como falar sobre luto, sobre outros tópicos assim que eu acabei falando ali, né? Que envolvem a vida de mulheres e que a gente sabe bem que geralmente fica naquele lugar, né? A gente conversa no quarto com uma amiga, a gente conversa na cozinha, a gente não tem um espaço efetivamente não tem palco, né? É uma coisa muito reduzida, assim. Então, esse lugar de exposição também requer de mim uma preparação comigo, né? Que a conferência, ela foi só uma parte desse processo que me fez, então, decidir que eu atenderia até o final de agosto, porque a conferência foi no início de setembro. Uhum, Foi o que me deu a data final, porque eu queria fazer essa viagem com essa disponibilidade, né? De tempo, assim, de espaço, de poder estar ali, não me preocupar necessariamente com o horário de atendimento, né? Então, foi uma parte de algo que, na verdade, é muito maior e que ainda está em processo, que é de fortalecimento da minha confiança, de fortalecimento de quem eu me reconheço, assim, de quais são as relações na minha vida que eu efetivamente tenho que me importar com, né, para cuidar, para nutrir, para manter, porque quando chegarem, né, as críticas, quando chegarem os julgamentos, quando chegar quem não vai gostar, porque óbvio que vai ter, ou até ataques específicos sobre isso, eu tenho que estar mais ancorada na minha vida para sustentar esse primeiro impacto, porque depois de um tempo isso vai ser diferente, tudo mais, mas tem um impacto primário de se expor, né? E uma das coisas que a Linda Thay trouxe muito durante esse dia de imersão é que no processo de trauma, né, o lugar de exposição, ele é reconhecido como um lugar de morte, né? Então, o uhum. que a gente menos quer é expor aquilo, né? O que a gente menos quer é que as pessoas saibam e que isso vire um comentário. A gente quer só silenciar, a gente quer esconder. Então, lidar com essa sensação que não é racional, mas ela é de um lugar de preservação, né? Uma sensação de preservação, de que Sim. existe uma exposição e que aquilo pode causar um mal, Nossa. me demanda muito, né, emocionalmente, assim, para trabalhar esse ancoramento do corpo para dar conta de lidar com o desgosto do outro, né? Para não sentir que eu perco um valor ou que eu deixo de ser quem eu sou, se o outro não quer, se o outro não gosta, se o outro, ao saber aquilo a meu respeito, decide se distanciar, sabe? Porque, enfim, Isso. né? Existem muitas possibilidades, então eu acho que tomar essas decisões e, claro, né, estar em contato com pessoas específicas da minha vida, porque durante esses meses eu também escolhi, né, intencionalmente com quem que eu queria estar junto, com quem que eu queria, né, passar mais tempo, quais são essas relações que eu gosto de estar junto, assim, não só para uns momentos mais profundos e de trocas e tudo mais, mas para os momentos de bobeira também, né, momento de só existir, Exato. né, de ficar na superfície também um pouco. Isso. Então, Mais prazer também, é, né, Flá? então foi muito intencional e continua sendo. Até durante a viagem também, eu visitei pessoas específicas que eu queria ver de novo. Eu estive em lugares que me fazem bem e descobri também outros tantos lugares, né? Alarguei também essa minha consciência de como eu me sinto em diferentes situações. Eu pude ter esse espaço de cuidado comigo que não é uma coisa que eu entendo como. Não é simples de se alcançar, não, porque existem vários privilégios que estão conectados com isso, mas também existe uma autorização, uma parte, né, desse processo é uma autorização a viver o que é bom, a viver o que é belo, a ter prazer, a ter satisfação na vida,
mesmo quando isso não é diretamente em benefício de outras pessoas, sabe? Mesmo quando isso é só sobre o que eu quero viver. Exato. Isso aqui, estar aqui agora, neste lugar, vendo essa experiência é diretamente bom para mim, né? Então, isso de não ter que toda hora estar sendo útil e relevante para o outro, né? Ou ter que, ao mesmo tempo que aquilo está acontecendo, isso ser bom para mais um monte de gente, né? Para toda a família, para todos os amigos, para Exato. todo... Aham. a consciência que eu fui tendo ao longo dos processos, né? De que quando eu cuido de mim, eu me disponibilizo de uma forma muito mais saudável para o outro, então o outro também vai se beneficiar disso, mas às vezes vai ter um delay ali, né? Às vezes eu vou cuidar de mim aqui, vou precisar fazer esse negócio, vou me afastar, não estarei presente em todos os momentos, mas quando eu voltar, vai ser de uma outra forma, né? Eu vou estar menos reativa, eu vou estar menos raivosa, eu vou estar muito mais interessada, interessante, e isso vai ser de uma disponibilidade, de um cuidado a médio e longo prazo das relações, né? Porque eu acho que é isso, às vezes a gente fica muito na urgência, tem que ser para Uhum. ontem, tem que ser agora, senão não vai ser mais. Eu acho que a gente precisa confiar mais nas relações que a gente cria, sabe? Assim, de ter esse espaço, esse tempo. Então, de uma forma mais subjetiva, mas ainda assim, com práticas, né, concretas, foi decidir quais eram os lugares e as relações que me faziam bem e estar mais ali, né? E tomar essas decisões difíceis e poder, como eu falei, espaçar elas um pouco, não ter que tomar todas as decisões difíceis ao mesmo tempo, Foi sabe? Então, tudo assim, muito. eu geralmente eu me coloco em lugares que eu me sinto fisicamente segura para poder tomar decisões que são emocionalmente desafiantes, sabe? Então, assim, se eu tô sentindo que aqui eu posso relaxar, porque as pessoas que estão ao meu redor são pessoas que eu sei que me amam, que eu sei que estão interessadas no meu bem-estar também, que me respeitam, eu consigo sustentar o desafio de tomar decisões mais difíceis, emocionalmente, profissionalmente, né? Então, eu me coloco nesses lugares que o ambiente me é convidativo para que eu consiga dar esses passos esses saltos de fé, né? Que a gente tem que dar de tempos em Salto de tempos, fé. que a gente não sabe exatamente o que vem depois, né? Mas que ou a gente salta, ou a gente fica naquele eterno quase, E né? Tipo, se? ai, não dou conta do Não, e né? se. E se eu tivesse? Então, vamos, né? O salto de fé. Super É, bem-vindo. sim, necessário, né? Super. Falar, a gente tá mais agora chegando no final do nosso horário, mas eu Sim, quero. Eu tenho milhões de coisas que eu poderia perguntar. Minha lista não era pequena, mas tudo bem. Eu sei que também, para além do sim, tagarelar, eu vou te encontrar muito em breve de carne e osso. sim, Eu vou ver se tu é de carne e osso mesmo. Por enquanto, eu tô vendo só na tela aqui. Então, eu já vou te encontrar em verdade, né? Floripa. Já vou É te isso, encontrar. sim, sim. Mas eu queria fechar, porque assim, ó, o teu livro, né, para quem tá nos ouvindo, e não, a gente não falou o nome dele. Então, Uhum, o uhum. nome do livro, né, é A Mulher Antes da Mãe, né? Isso. E a última vez que eu te entrevistei, para quem quiser ouvir e fazer esse link, assim, que foi o ano passado, tu Uhum. estava no processo da escrita, num momento completamente diferente de agora, que ele tá pronto, né? Sim, Então a sim. gente quer saber quando que a gente pega ele, que nem eu vou poder pegar na tua carne quando eu te ver. Como que a gente pega ele? O papel, porque eu gosto de papel, né? Quando é que a gente vai pegar esse papel na Sim. mão? Olha, começo do ano que vem, a gente tá agora, né? Para conseguir publicar o livro, a gente precisou fazer um financiamento coletivo, que foi concluído, né, com toda a emoção Que possível demais! no dia 1º de novembro. Então, a gente teve aí umas 2 semanas para poder ter acesso a esse recurso, né, que a gente conseguiu, né, com o financiamento coletivo. Então, na semana passada, a gente começou os trabalhos de edição, de design, enfim, né, agora a gente tem esse tempo, porque o livro está feito, a minha parte, né, de escrita está concluída, mas agora tem esse processo de edição e de diagramação, né, do livro, assim. Então, eu acredito que até fevereiro
ele já deve estar, porque né, agora também tem os recessos, tem o É, fim de falta ano e pouco. tudo mais. Mas é isso, já temos, né, um recurso financeiro suficiente para pagar todas as profissionais que estão envolvidas. Eu fiz questão que fossem todas mulheres também, para também, né, ter esse investimento no trabalho de mulheres, né, e esse cuidado que cada uma vai ter nesse livro que fala muito sobre a nossa existência. E então, a partir do começo do ano, já vão ter outros movimentos, porque existiam também, né, como parte das recompensas do financiamento coletivo, encontros presenciais, que, para além de quem já né, fez essa escolha lá de recompensa, eu quero fazer mais encontros presenciais para não só falar sobre o livro, mas sobre para ampliar, né, essa temática que o livro toca, que é sobre luto, sobre o legado de mulheres, sobre relação mãe-filha, né, porque foi sobre essa foi por conta dessa ausência física da minha mãe que tudo isso se desenrolou na minha vida, né? Então, no primeiro semestre do ano que vem, eu vou me movimentar muito em diferentes cidades, né? Florianópolis, São Paulo, Americana, Rio de Janeiro, Brasília, BH, para poder criar esse espaço, esse tempo para encontrar as pessoas que vão ter lido o livro, né? Porque a intenção é essa, assim, a gente poder aprofundar o que o livro vai convidar para vir à tona, assim, né? Então, é isso. Primeiro semestre do ano que vem, isso vai estar no mundo e além, né, de poder ler, a gente vai poder se encontrar para criar também a partir disso, né? Para se expressar, para ter espaço de conexão, porque essa escrita do livro e a conexão, né, que veio também com a conferência, só para mim intensificou a consciência que eu tenho da importância desse livro sair, né? Enquanto eu estava na conferência, isso me vinha o tempo todo, assim, tipo, que bom que eu fiz isso, que bom que eu tô atravessando essa arrebentação aí do medo da exposição, porque vê, né, também todos aqueles profissionais falando tanto da própria vida, mostrando tantas coisas e o quanto aquilo estava sendo significativo para que a gente pudesse aprender de um jeito diferente. Então, eu acho que esse livro ele vai ser um caminho de abertura para muitas conversas, para muitas situações que podem ter tempo de serem cuidadas antes que sejam um grito na orelha de cada um, sabe? Eu acho que pode ser um sussurro, assim, porque é testemunhar uma vida alheia, né? Testemunhar uma história alheia, e talvez a partir disso se sentir mobilizado o suficiente para fazer transformações na própria vida, respeitando o próprio tempo, respeitando a própria realidade, mas ainda assim interessada em caminhar para esse lugar, né? Então é isso, né? No meu Instagram eu vou compartilhando aí quando tiver, né, as novidades de tal data, em tal momento isso vai Isso. acontecer, eu compartilho lá também, que é o @Flávia Corrégio. É o lugar que eu mais, né, compartilho coisas assim, não só também sobre outros livros, né? Eu acho que no momento eu tô mais interessada em mostrar tudo isso, assim, mas na vida também, no geral, né? Eu acho que sempre tem alguma coisa interessante a ser compartilhada a nível de inspiração, assim, né? Sim. Então, é isso. Esperamos que primeiro semestre do ano que vem tudo isso se desenrole, essa fase final que, na verdade, é o portal de um recomeço, né? Uhum. Porque aí são outros convites para a vida, assim, mas é um lugar com certeza bem diferente do que estávamos, né, no ano passado, quando a gente se falou. Quem sabe no ano que vem, se a gente se falar de novo aqui, os aprendizados serão outros, né? Com certeza. E assim, Flá, eu vou deixar aqui, né, no nosso, na descrição do episódio de hoje, né, o teu Instagram. E para quem, né, for acompanhando, é muito legal, assim, poder dizer que eu tô muito feliz de te encontrar aqui, né? Já Uhum. conheço a Flá desde a pandemia, então quando tu foi trazendo a marcação do tempo ali de 4 anos, né? É o tempo que Sim. eu te conheço e eu acho que
E a gente se conectou com essa temática em vários momentos, Sim. né? Dizer que a Flá me deu a mão, assim, que talvez nem ela saiba, assim, né? Quando a minha avó faleceu da Covid ali, né? Na pandemia, assim, então ela me trouxe muito esse lugar de que para mim foi a primeira perda, assim, que eu tive significativa. E eu, tipo, o que que eu faço com isso aqui dentro, né? Pra quem não tá Uhum. olhando a gente aqui, né? E a Flá trouxe essa mão, assim, né? Talvez sem nem saber que estava fazendo, né? E fez, assim, sabe? Estando presente. Então, eu tô muito feliz de poder te encontrar pessoalmente em Florianópolis, que vai ser o nosso lugar de encontro, né? Não só do livro, porque depois Sim. é óbvio que eu vou, né? Mas estou dizendo agora, já em breve aí. É a tua próxima parada, Sim. ainda bem. Sim, finalmente a vida se encarrega, né, de também ajudar os nossos encontros. E eu acho, Sim. né, Aline, que depois que a gente atravessa, eu falo, né, que a gente atravessa certos vales de lágrimas, assim, né, e o luto e a perda de pessoas importantes na nossa vida, né, é muito esse lugar. Se a gente trabalha nisso, né, se a gente não se esconde de toda a dimensão que é sentir essa experiência, não tem como a gente não dar a mão para quem a gente vê que está passando por uma coisa semelhante, sabe? Então, quanto mais também a gente se permite atravessar isso, mais a gente pode ser ponte para quem está experienciando isso pela primeira vez na vida, ou não necessariamente pela primeira vez, mas talvez de um lugar diferente, né, com uma profundidade diferente. E isso é uma das coisas que nos conecta enquanto seres humanos, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer circunstância que a gente viva. Então, eu acho que isso vai nos disponibilizando a ser mais humanos e isso nos ajuda a criar essas pontes, sabe? Então, não é, às vezes não é consciente, às vezes não é entendendo a importância que isso causou na vida do outro, mas é com certeza numa intenção de ser um pouco mais de ser um respiro, né? Assim, de ajudar, na verdade, a que o respiro possa existir para o outro, porque a gente sabe o desafio que é se sentir sem ar, Nossa, e sem perspectiva e sem saber como dar o próximo passo, sabe? Então, às vezes a gente, como eu já te falei várias vezes, né, a gente só precisa saber do próximo passo e ter alguém que está ali disposto a nos ajudar só a dar aquele passo, sabe? Já é uma imensidão, assim, pro caminho todo que a gente precisa construir, né? Então, isso é o que para mim vale a pena de investir tanto tempo e tanta energia em cuidar disso que dói dentro da gente, porque em algum momento vai fazer toda a diferença para uma outra pessoa também ter alguém disposto a dar a mão, porque sabe o desafio que é atravessar aquilo, né? E isso a gente pode fazer de muitas maneiras, assim, e às vezes é só realmente estar interessado em ouvir o que o outro tem a dizer, isso pode acontecer em 10 minutos, sabe? exato. Não precisa ser uma coisa ali que a gente vai ficar o tempo todo lidando com, com a dor e com a situação, né, desconfortável do outro, mas essa generosidade de se reconhecer quanto ser humano, sabe? De se conectar ali no momento. Então, que bom que para você foi significativo, né? Da forma como foi. Que a gente tenha, enfim, muitas oportunidades na vida de celebrar, e de se dar a mão, e de se abraçar, e, enfim, né? Sim, Nos sim, encontraremos sim. para isso. Sim, pegar um sol na pele juntas. Coisa Ai, boa. nem fale. Praia juntas, verão na ilha, Tô quero. bem feliz, tô bem animada, Sim, admito, tô bem animada. Essa parte me anima muito. Flá, querida, ótimo. muito obrigada por ter vindo, por estar Ah, eu que aqui. agradeço. Que a gente Amei. possa ter muitos encontros como esse e que isso possa se espalhar por aí, né? Da forma que tiver que Isso aí. chegar em quem queira, né? Ouvir, Que né? faça boa companhia para quem Exato, tem escutado até aqui. exato. Obrigada, obrigada. É muito bom Obrigada. sempre te ouvir. Agradeço pela disposição, pela atenção. Um beijo, tudo de Beijo. bom. E até o nosso próximo encontro aqui. Um beijo. Até.